Abram as Bíblias de vocês, em nome do Senhor Jesus, no livro de Romanos, capítulo de número 8. Aleluia. Romanos, capítulo 8. Quero ler com você o verso de número 1. Deus abençoe nosso ministério de louvor, adorando, engrandecendo o nome do Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 1, quem encontrou, diga amém. O que está o janeiro profético lá ainda? Essa campanha já acabou, viu? Já é culto de ensino. Está na pegada ainda da semana, está acelerado, falei? Glória a Deus. Romanos 8, versículo... você está ligado no culto. Minha tradução pode estar um pouco diferente da sua, diz assim a palavra de Deus. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Há uma condenação? Duas? Três? Quantas condenações existem? Nenhuma. Assente-se dando glória em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, num culto como esse, onde nós falamos do evangelismo, falamos da porta que Deus abre, aliás, da porta que Jesus bate, falamos da armadura espiritual e com ela o capacete da salvação, que finaliza, vem como uma peça fundamental. Ninguém vai para a batalha sem capacete. Evangelismo e obra de Deus só faz quem é salvo. Só faz quem está na presença de Deus. Só quem já abriu a porta. Eu já falei isso aqui, mas nunca é demais relembrar. Este verso em Apocalipse, ele é muito mais profundo, porque ele não diz respeito apenas, ou no seu contexto mais imediato, ele não fala de aqueles que estão fora da presença de Deus, aqueles que não conhecem a palavra. Este versículo fala primariamente com uma igreja que Jesus deixou Jesus de fora, pastor Zaqueu. Uma igreja que, tendo conhecido a Cristo, tendo andado com Ele, sabendo quem Ele é, o que Ele é capaz de fazer, ainda assim conseguiu deixá-lo de fora, a ponto de ele dizer: eu estou batendo aí. Isso é muito sério, porque nos dias de hoje nós temos muitas igrejas que estão deixando Cristo na porta e trazendo para dentro do culto o mundo inteiro, sob a desculpa e a promessa de que para trazer o louco, você precisa fazer de louco. Ou, tentando parafrasear Paulo, né? Eu quero dizer a você, foi embora esse ventilador? Não aguentou. Como diria o outro lá, morreu. Tá bom, depois a gente vê. Ainda bem que tem os outros aqui, hein, Robson? Glória a Deus. Sob a desculpa de trazer pessoas que nunca ouviram a Cristo, ou que não se firmaram em Cristo, para dentro da igreja, muitas igrejas estão deixando de ser igreja. Hoje eu acompanhava a entrevista de um rapaz que foi visitar aquela igreja que nasceu lá na Austrália, Hillsong. Essa igreja em 2019, 2020 viveu um escândalo. Um pastor, um jovem pastor, na casa dos seus 30 e poucos anos, que era um protegido do fundador da igreja, ele, junto com o filho desse fundador, ele foi para os Estados Unidos. Ele já era norte-americano, mas ele foi para os Estados Unidos, e em Nova York ele abriu uma congregação desta igreja australiana. Foi lá nesta igreja que explodiu uma música que eu tenho certeza que você conhece.
Oh, quão lindo esse nome é. Oh, quão lindo. Essa música, se você não sabe, ela é uma versão. A original é uma música americana. Oh, how wonderful name it is. É isso, né? Oh, how wonderful name it is. Our Lord Jesus Christ, our King. Uma referência de louvor para muita gente. Eu assisti com a pastora, nós estamos chegando na metade ainda, um documentário sobre esta igreja, especificamente sobre esta congregação de Nova York, que num prazo de 8, 9 anos, cresceu assustadoramente. Trouxe muita gente para dentro da igreja. Só que, como eu costumo dizer aqui, todo crescimento baseado na estratégia humana, ele não é um crescimento de fato, ele é um inchaço. E nós vamos vendo isso ser comprovado através da síndrome do pequeno poder, ou seja, pessoas que têm dentro da sua natureza um deslumbre por serem colocados num pedestal, por terem um status, e a partir do momento em que vão tendo pessoas sob a sua liderança, vão sentindo-se acima do bem e do mal. Para resumir um pouco a história, este pastor foi excluído da igreja, depois de muitas denúncias, que inclusive começaram a chegar no topo lá, no fundador. Mas como o homem tem muito poder, e quem tem muito dinheiro cala muita gente, as denúncias pararam só nesse pastor, que era a principal estrela desta igreja nos Estados Unidos. Toda vez que a gente pensa em igreja, e a gente pensa em quem deve ser o centro dela, automaticamente nós pensamos em Jesus. Entretanto, isso nem sempre é verdade, especialmente nessas igrejas. Foi dessa igreja que veio a onda que varreu o nosso país também, de igrejas de parede preta, de luzes. Esta igreja é a fonte. Eu não estou dizendo que a cor da parede tem alguma coisa a ver com espiritualidade, não é isso. Mas há ali uma série de técnicas de prender a atenção, de tornar quem está no púlpito um foco, e com isso você criar alguns gatilhos hipnóticos. O Dinho estudou sobre isso um tempo atrás, ele conhece bem como funciona. E a partir dali fazer com que as pessoas tenham quase que uma relação simbiótica com quem está falando. Uma relação de dependência que não é saudável. Porque em nenhuma igreja o crente deve ficar dependente do seu pastor. O pastor deve nutrir a ovelha para que ela saiba caminhar, sobrevivendo no deserto e vivendo muito bem no aprisco com as outras ovelhas. Ovelha que depende do pastor até para dar passos simples. O pastor ou não está ensinando bem, ou a ovelha está com um complexo de inferioridade que a faz distanciar-se do propósito dela. Essa igreja cresceu tanto, ela ficou tão famosa, que muitos departamentos aconteceram ali, muitos voluntários se entregavam à obra, muito dinheiro começou a entrar naquilo. De repente muita gente do topo estava andando com um carro último tipo, vestindo-se muito bem. E de novo eu ressalto aqui, eu não tenho nada contra o obreiro que vive do altar, vive para o altar. É lícito, a Bíblia nos garante isso. O problema é que ao passo em que todo mundo na igreja era voluntário, o dinheiro ficava apenas na ponta. Ora, se a igreja está próspera, por que os obreiros que ficam na porta da igreja, que ficam lá cuidando do som, que fazem cursos e operacionalizam tudo o que acontece, por que essas pessoas, mesmo sendo voluntárias, não recebem da igreja um reconhecimento? Eu não estou dizendo de repartir o que serve para o aluguel. Esta igreja cresceu tanto a ponto de ter uma parte num bairro em Nova York, chamado de O Complexo, onde todos os pastores da região se reuniram para festas. E só Deus sabe o que acontecia lá dentro.
não estou falando de pouco dinheiro, irmão, estou falando de muito dinheiro. Estados Unidos, Nova York. Nova York é o metro quadrado mais caro, talvez só perca para Dubai, talvez. Na Austrália também. O dinheiro que entra na Austrália é maior ainda que a igreja de lá. Eu digo aqui, este é um ensinamento que eu recebi do Senhor e passo a vocês. O altar tem que prosperar na medida em que a nave prospera. Eu quero viver o que as minhas ovelhas vivem. E mais do que isso, eu quero que vocês vivam o que eu vivo. Este é o meu desejo. Então é inconcebível para mim olhar, por exemplo, um trabalho de jovens que foi feito lá. E aí você chega no culto, tem um stand do McDonald's montado lá dentro. E cada um que chega recebe lá um kit lanche. Se espalham pela nave da igreja, pela galeria. Alguém vem para dar uma palavra, calças rasgadas, aquelas calças coladas no talo, no pé, calça rasgada, camisa aberta até o meio do peito, peito depilado. Isso é uma igreja. Estou dizendo para você que era uma igreja. Eu não estou nem dizendo de não ter paletó e gravata, não é isso. Só que a Bíblia diz: fuja da aparência do mal. Quando eu olho para o púlpito e vejo uma pessoa toda rasgada, toda com roupas desse estilo que se usa em eventos góticos, uma camisona que parece uma camisola, irmãos, em nada aquilo lembra alguém que vai pregar. As músicas, muitas delas seculares. Aí termina essa parte do lanche, vem a palavra. Alguém vai pregar. Olha para os jovens estão conversando. Alguns saíram do seu lugar e foram para os cantinhos da galeria, ficar num grupinho, conversando entre si. E a pessoa que está pregando lá embaixo. Termina o culto, todo mundo sai, diz que foi uma bênção. Mas perguntam para um e para outro: o que você entendeu da palavra? Não, eu recebi de Deus, eu estou saindo feliz, é o que vale. Estão fazendo culto pelo emocional. Estão se alegrando dentro da igreja com aquilo que é possível receber fisicamente, materialmente. Estão olhando para quem está pregando, prestando atenção mais nas suas roupas do que procurando entender qual é o fruto que aquela pessoa tem. Se chega alguém muito diferente, é tratado com desdém, ou seja, acepção. Tudo o que não pode ser feito. Por que eu estou introduzindo a mensagem de hoje com isso? Eu sei que é um pouco maçante ouvir o que talvez você já saiba, mas é porque eu preciso deixar claro para você, a partir do texto que nós lemos aqui em Romanos 8, que o Senhor Jesus fez em nós uma operação. Ele entrou dentro da nossa mente, do nosso cérebro, e como um cirurgião faz quando opera o cérebro, essa cirurgia, ela não causa dores. Eu não sei se você sabe, mas o cérebro em si, se você mexer nele, furar, você não sente dor, porque não há terminações nervosas. O problema de se mexer errado no cérebro é que ele controla tudo. Então uma coisa mexida fora de lugar, paralisa um lado, para um órgão. Pastor, eu não entendi, vou mastigar mais para você. Do mesmo jeito que Jesus é capaz de fazer a metanoia na nossa mente, a conversão do nosso pensamento, o mundo da mesma maneira vai operar dentro da sua cabeça, tentando trazer coisas que não doem, que não impactam negativamente. Vão dizer: olha, é só por hoje, é só isso, o resto continua. É como chamar Deus de você. Não, Ele é íntimo meu, Ele é meu pai. Às vezes eu chamo meu pai de você, e começa por você, e daqui a pouco você está tratando Deus como o cara lá de cima, aquele lá. Um abismo vai chamando o outro. Quando falta reverência num pedaço,
vai faltar reverência num todo. É questão de tempo, porque a mexida no cérebro vai causando danos. E você só percebe muitas vezes quando é tarde demais, quando está completamente desviado. A palavra diz que nenhuma condenação há, mas tem um porém aí, para quem está em Cristo Jesus. Para fazer a obra, para fazer evangelismo, você precisa ter um capacete chamado salvação. Você precisa ter certeza que você está salvo. Não, pastor, eu estou lutando para ir para o céu. Sim, mas se você está agindo dentro da sua consciência, nos parâmetros bíblicos, você está vestindo esse capacete dizendo: eu tenho, eu uso. Eu não sou qualquer um, eu não estou de qualquer jeito, eu não caí de paraquedas. Tem gente que quer impedir ministérios com base em parâmetros humanos. E eu digo a você que apenas a sua ausência daquilo que Jesus Cristo é apenas a sua separação de estar enxertado na videira, que faz com que você seja um alvo capacitado de ser atingido, espalhado no propósito de salvação do Senhor. Nada mais te separa de Jesus, a não ser a falta dele na sua vida. Ora veja, aqui no versículo 1, Paulo proclama: agora, portanto, já nenhuma condenação há. Se você voltar um capítulo, você vai ver Paulo falando para os irmãos de Roma acerca da lei, explicando. Paulo precisava dar detalhes para os romanos, porque eles não conheciam nada da cultura hebraica. Paulo pregou para eles, explicando toda a história, toda a origem, dizendo por que Jesus é o Messias e por que a lei dos profetas cumpriu-se em Jesus. Ele vem dizendo no capítulo 7, olha, a lei, ela não é má, ela não é um problema, e não é a lei que gera pecado. Eu sei que muita gente, quando fala de Jesus, despreza a lei, mas a lei é parâmetro. A lei do Senhor, dada para os hebreus, é parâmetro para todos os códigos penais do mundo. E por que isso acontece? Paulo explica: eu só sei o que é cobiça porque a lei me ensinou o que é cobiça. O problema, e não é da lei, é que a minha natureza adâmica caída viu o que era cobiça e desejou mais. Os erros que eu cometo, e aí Paulo vai dizer, é tão triste porque aquilo que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero fazer eu faço. Acontece não porque a lei é problemática, mas porque ela não me dá o aspecto da redenção necessário que somente a misericórdia de Cristo me trouxe e me fez ser capaz de receber e praticar. A lei não, ela foi dada por causa do coração duro dos homens e mostrou os parâmetros do que é certo e errado. Porém, como apenas o sacerdote poderia fazer expiação, como apenas ele entrava no Santo dos Santos, como apenas ele podia fazer uma vez por ano o seu trabalho diante do Senhor, muitas pessoas viviam a sua vida completamente desgarradas do que Deus queria, lembrando-se dele apenas nas festas. E aí a espiritualidade deu lugar à religiosidade. Religiosidade que gerou um valor em coisas aparentes, no ritualístico, naquilo que se podia segurar, quando o que Deus queria de verdade era que o que acontecia no Santo dos Santos uma vez por ano, acontecesse todo o tempo no arraial de Israel. Por isso eu digo a você que a nossa vinda na igreja, ela é o ápice da nossa vida com Deus, porque ela começa no dia a dia dentro de casa. Agora veja, a obra de Cristo é como uma cirurgia na nossa cabeça, como eu falei. Da mesma forma que o Senhor faz essa operação, o mundo também tenta. Só que em Cristo nós entendemos, através das palavras de Paulo, que a lei, embora imperfeita,
apontou para um Messias perfeito que resgataria a nossa imagem e semelhança, fazendo-nos de novo agradáveis a Deus. Diga comigo, a incapacidade humana foi revelada pela lei, mas a redenção foi revelada por Jesus. A lei revela a incapacidade do homem, como Paulo diz, mostrando que a cirurgia que Cristo promove em nossa mente faz com que percebamos que Ele torna-se a nossa única esperança de redenção em Deus. Nenhuma condenação há para os que permanecem em Cristo. A lei do Senhor vem mostrar para a igreja a necessidade de conhecermos tudo aquilo que Jesus veio abolir, tudo aquilo que Ele veio tirar de peso das nossas costas, tudo aquilo que Ele veio afastar de impedimentos. Quando Jesus cura no sábado, não é uma transgressão para afrontar fariseus, porque Jesus disse: eu sou o dono do sábado. Aquilo era para mostrar para o povo que tradição não pode estar acima da vontade de Deus. Veio mostrar para o povo que onde Jesus agir primeiro era na capacidade deles olharem de volta para o céu com esperança. Porque o fato de terem passado quase 500 anos sem ouvir um profeta, e apenas em João Batista começarem a ter um vislumbre, e logo em seguida vem o ministério de Jesus, deixou muita gente hipócrita, deixou muita gente, como alguns salmos dizem: podemos fazer o que quisermos, Deus não vê, Deus não liga, Deus não fará nada. Muitos salmos, inclusive os salmos de Davi, apresentam os ímpios dessa maneira. Eles agem na sua iniquidade porque têm certeza de que não serão punidos. Agora, um ímpio agir dessa forma, que é sujo vai se sujar mesmo. O que não pode, queridos, é aquele que é apresentado a verdade do Evangelho querer sujar-se de novo com a lama que Jesus lavou, com a lama que Jesus limpou. Porque você foi trazido para o meio da igreja para continuar o seu processo de santificação, iniciado quando você levantou a mão e diz: eu te aceito, Jesus, como meu Salvador. E este processo implica numa constante diária de fazer com que a vontade de Deus prevaleça na sua vida, reconhecendo inclusive quando nós vemos irmãos se afastando. Para minha tristeza, algumas pessoas não vêm, não dão notícias e não perguntam. Aí em algum momento você vai encontrar essa pessoa, ela vai dizer: estou tudo bem, só que ninguém liga para mim. Só que a ovelha, ela foi apresentada a verdade, recebeu a mesma comida. Por que alguns dão certo e outros não? É a liderança. Judas tinha o mesmo pastor que todos os 11. O mesmo. Recebeu as mesmas oportunidades que todos os 11. Por que Judas não deu certo? Então, meus queridos, nós precisamos olhar para as Escrituras e entender que Deus nos capacita para andarmos pelas nossas próprias pernas. Eu motivo a sua fé com a minha. Eu provoco a sua fé com aquilo que Deus me dá para pregar. E a partir daí, você vai aplicar aquilo que você ouviu. Jesus deixou bem claro: olha, quem ouve a minha palavra e pratica, esse construiu casa na rocha. Não é só vir para a igreja, não é só cantar louvor, não é só voltar para casa e depois voltar no outro domingo com um sorrisinho amarelo no rosto, e quando a gente pergunta as coisas, começa a vir aquela chuva de murmuração. Mas dá vontade de perguntar: você fez o que foi pregado na semana passada?
Se aplicou o que falou aqui na quinta-feira? É o exemplo que eu dei dessa igreja Hillsong, dos jovens. Há um estudo nas igrejas tradicionais norte-americanas, que muitas delas, em talvez 50, 60 anos, acabem, não porque as pessoas estão saindo, mas porque não tem mais ninguém entrando. Porque os jovens de hoje, eles estão abarrotados de informação e vazios de convicção. Sabem tudo a respeito de muita coisa, mas têm medo de tomar decisões. Jovens que querem casar, que querem trabalhar, e aí quando Deus coloca um desafio na frente, ele se esconde, fica com medo. Eu disse aqui uma vez, quer não errar, é fácil, não faça nada. Você não erra, mas também não cresce. Jesus nunca disse que para quem errasse, seria cortado. Para quem tropeçasse, seria queimado. Não. Ele disse para quem não permanecer nele. Tudo aquilo que estava dentro da pessoa, quando veio para Jesus e foi embora, aquilo volta, mas não volta do mesmo jeito. Quando você para com Jesus, você não fica estagnado, você retrocede. Porque o que tinha saído com a presença dele, quando volta, volta com mais 7, cada um que saiu. Em outras palavras, quando você começa a andar com Jesus, tira a mão do arado, você fica pior do que você estava quando estava no mundo. Porque a verdade já se abriu para você, como a Bíblia abre quando você vai lê-la. Não tem mais como fechar e dizer, não conheço isso. O perigo de se afastar dessa questão é como Jesus falou. É convidado uma série de pessoas para o banquete, uma parábola de Jesus. O servo foi chamar todo mundo. Aí ele voltou e disse, tem gente que está casando e não vai vir. Tem gente que comprou um terreno agora e precisa cuidar. Tem gente que comprou umas cabeças de gado e está tendo que aumentar. Aí o dono da festa falou assim, é? Então vai e chama aí os aleijados, os mendigos, chama todo mundo. Vai nas esquinas quando não tiver mais ninguém, vai no meio das estradas, chama todo mundo. Porque a hora que os que foram chamados quiserem entrar, eu vou fechar a porta e vou dizer, o que vocês estão fazendo aqui? Eu não conheço vocês. Não, mas a gente se alegrou, a gente foi convidado, você queria a gente aí. Eu não conheço vocês. Afastem-se de mim todos os que praticam a iniquidade. Praticar a iniquidade não é tropeçar, não é ter dúvidas, não é se angustiar. Praticar a iniquidade é negar a eficácia do Espírito Santo para viver segundo o que você acredita ou que outras pessoas estão falando. Como tem gente que sai da igreja por causa de outras vozes. É incrível. Por mais alto que o meu microfone seja, tem gente que não guarda o que eu falo. E aí tropeça. E no seu tropeço, sai apontando o dedo. Mas é incapaz de olhar no espelho e dizer, Jesus, onde foi que eu errei? Me fala. É incapaz de voltar onde a dracma caiu e falar, peraí, fui eu que perdi. Fui eu que perdi. Onde que eu perdi? A dracma é sua. Quando cair, volta lá e pega. E a alegria será tão grande, você vai chamar muita gente para festejar com você. Olha para quem está do seu lado e diga assim, a lei mostra a necessidade de um Salvador. E Cristo é a confirmação dele sendo o Salvador. A vida no mundo mostrou para você que você precisava de um Salvador. A sua vida fora da igreja, aos poucos foi revelando para você que se você continuasse naquela pegada, sabe Deus o que seria de você hoje?
Mas aí o Senhor, conforme o apóstolo Paulo mesmo vai dizendo lá em Coríntios, ele vai se revelando, para que todos sejam indesculpáveis. Em algum momento você ouviu uma mensagem, ouviu alguém pregando para você, ouviu um louvor, e essas coisas foram sementes que aos poucos foram encontrando lugar para germinar. E a partir do momento que essas coisas começaram a brotar, você entendeu quem Cristo é, veio para a igreja, começou a fazer a obra, integrou-se em comunhão. Você não pode abrir mão, você não tem direito. Porque Jesus disse que daria conta de você para Deus. Ele diz: Pai, aqui estão todos os que o Senhor me deu. Na frente do nosso nome está o nome de Jesus. Na frente do nosso nome está a natureza perfeita de Cristo. Vocês já viram aquela figurinha de um elefante amarrado na cadeira? A moral daquilo é: o elefante não sabe a força que tem, ele acha que a cadeira está segurando ele, né? Agora veja como nós somos no mundo. Nós somos esse elefante. A cadeira é o pecado. A cadeira é o que nos segura. Não adianta Jesus vir e tirar só a cadeira. Porque se colocarem um cone ali, o elefante continua achando que é o cone que está segurando ele. Então Jesus tem que vir na nossa mente e dizer o seguinte: eu estou te dando condições de sair de perto dessa cadeira. Eu estou te dando condições de rasgar essa amarra. Porque eu te preparei para uma vida que a sua vida até aqui não te preparou. Que os teus pais até aqui não te prepararam. Que diploma universitário não fez você entender. Jesus vem na minha e na sua cabeça e diz assim: para de olhar para a cadeira. Você tem que olhar agora para mim. E aí, conforme você olha para mim e me vê andando, você vem andando comigo. Você está vendo que eu estou indo na sua direção? Vem na minha. Me segue. Escuta o que eu falo. Obedece às minhas palavras. É essa transformação de pensamento que vai fazer você entender que, muito embora ainda existam pessoas que estão presas no pecado e por isso estão condenadas à morte, nós usamos os bons mandamentos de Deus para apontarmos para Cristo como o final daquilo que antes me fazia errar. Não entendi, pastor. O começo é irrelevante. A forma como você chegou até aqui não importa. O que Jesus está dizendo para você é: para entrarmos na cadência de um ano rodeado de bênçãos e de promessas cumpridas, nós precisamos entender que Jesus é o final de tudo aquilo que diziam ser impossível. Era impossível para quem estava tentando sozinho. Deus mudou a minha mente e hoje eu enxergo Ele. Olha para quem está perto de você e diz: acorda aí, crente. Jesus está chamando você e está te dizendo: você pode. Eu mudei a sua cabeça. Você não olha mais para essa situação como um ímpio olha. Você olha como eu olho. Aleluia. Pastor, vai ter aflição. Vai, mas Jesus venceu. Pastor, vai ter fofoca. Vai, mas Jesus venceu. Pastor, vai ter perseguição? Sem dúvida, mas Jesus venceu. Pastor, é complicado, tem gente que não paga o que me deve. Não tem problema, Jesus venceu. E como já foi falado nesse púlpito antes de mim, se Ele te chamou, é para você ser mais do que vencedor. Não pela sua força. Se fosse você sozinho, você não saía da cadeira. Mas Ele mudou a sua cabeça, Ele entrou na sua mente, Ele te mostrou as verdades espirituais, Ele apresentou para você o seu bom tesouro. E agora Ele está dizendo: ergue a sua cabeça, olha para cima, porque é de lá que vem o teu socorro. Eu vou fazer. Está difícil, mas eu venci o mundo. E você é mais do que vencedor.
Coloque-se de pé em nome de Jesus. Nós precisamos, irmãos, todos os dias, sair do pecado para a glória revelada em Cristo. O apóstolo Paulo disse que a vida no Espírito é o que nos faz permanecer límpios, perfeitos. É aí que nós alcançamos a promessa do versículo 1 de Romanos 8. Estando em Cristo Jesus, fica tranquilo, podem falar o que quiser a teu respeito, nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há. Aleluia. Ele não desistiu de você. Ele não abriu mão da sua vida. Ele não esqueceu das tuas dores. Ele nem faz caso como quem não percebe que você está sofrendo. Não, Ele sabe, Ele conhece. Mas Ele está relembrando a mim e a você hoje. Você já foi mudado. Então para de mimimi. E quando encontrar alguém mimizento, fala, vem orar comigo. Vem orar comigo. Eu vou orar por você. Aleluia. Vamos adorar para encerrarmos. Não importa quem você é, não importa o que você tem, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não... Nunca vi um amor tão grande assim. Diga pro seu irmão, Ele não desiste de... Ele se importa, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Eu nunca conheci um amor de alguém que dá a vida pelos amigos. Somente aquele que é no Senhor, meu Jesus. Não importa quem você é, não importa o que você tem, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Bem alto, canta. Ele não desiste de... Sim. Eu nunca vi um amor tão grande. Diga, Ele não desiste. Ele não desiste de você. Ele se importa. Oh, Ele compreende. Nunca vi um amor. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele se importa, Ele compreende. Eu nunca vi um amor tão grande assim.
É esse amor, queridos. O amor que sai desse abraço aí, que a irmã Cláudia recebeu da Jorge. Esse amor que diz pra gente: você tem valor. Eu postei essa semana no grupo, né? Não deixem que nenhuma palavra